Boa noite, meus caros amigos e amigas que nos seguem nesta live do sábado à noite sobre a liturgia do domingo. Estamos aqui já para fazer a nossa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos, Senhor, nesta noite que o Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, derrame sobre todos nós o Divino Espírito Santo, com seus dons, com seus frutos, com suas graças, para que nós possamos, Senhor, compreender com profundidade a liturgia deste terceiro domingo do Advento, que é o domingo da alegria, Gaudete. Gaudium, né, do latim, que quer dizer alegria. Alegria porque o Senhor está chegando e Ele é a nossa alegria. Então, Senhor, queremos pedir esta graça, pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos, amigas. Uma alegria podermos nos encontrar aqui com a graça de Deus para meditar um pouco sobre a liturgia deste domingo, terceiro domingo da Quaresma, ou melhor, do Natal, do Advento. Já estamos aí às portas do Natal, não é? Vamos celebrar já o Natal, logo dia 24 para 25 de dezembro. Então a igreja quer colocar para nós, né, nesse terceiro e quarto domingo do Advento, essa expectativa da chegada de Jesus. Não é? No domingo que vem nós já vamos ler as leituras, né, já bem próximos do nascimento de Jesus. Hoje a igreja quer que a gente sinta a alegria, né, da chegada de Jesus. Como sentiram todos aqueles que aguardavam o Senhor. Mas nem todos aguardavam de maneira correta, né? Tanto assim que a gente vê que os magos chegaram em Jerusalém perguntando: cadê o rei de vocês que nasceu? Cadê o Messias que nasceu? E ninguém sabia de nada. Embora os profetas tivessem anunciado há mais de 700 anos, né, como é que seria o Messias, nasceria em Belém, etc. Tal. Mas não reconheceram. Bom, mas hoje nós sabemos da sua vinda, da sua chegada, e isso é uma alegria. É a alegria, né, de nós sabermos que o nosso Deus veio a nós. Não fomos nós que fomos a Ele, Ele veio a nós. Nós estávamos perdidos pelo pecado dos nossos pais, o pecado original. Nós estávamos desterrados do céu, nós estávamos expulsos do céu, a humanidade inteira viveria longe de Deus, afastada de Deus, mas Deus foi nos buscar, né? Deus aceitou que o seu Filho, que pediu lá no seio da Trindade: dai-me um corpo para eu fazer a tua vontade. Que vontade é essa? Buscar a humanidade de volta para o Pai, né? Então, o Filho que aceita, desce do céu, assume a nossa natureza, se faz pequeno como nós, se imola, né, para oferecer a sua vida em sacrifício expiatório. Expiatório quer dizer para expiar, para retirar de todos nós o pecado. E nos dar a graça de podermos então fazermos de novo amizade com Deus, voltarmos a ser filhos de Deus pela adoção em Jesus Cristo, porque nós perdemos a filiação divina no pecado original. A igreja ensina que pelo batismo, pela aplicação da redenção a cada um de nós nos tornamos de novo filhos de Deus, adotados em Jesus Cristo.
Então essa é a nossa alegria. A alegria dessa terceira, né, desse terceiro domingo do Advento é a alegria de ter o Senhor conosco. E não só Ele veio, mas Ele está no meio de nós. Né? O padre sempre fala na missa, o Senhor esteja convosco, nós recebemos, Ele está no meio de nós. Está mesmo. A gente não sente, a gente não vê, mas Deus está no meio de nós e Deus está em nós. O evangelista São João, lá no capítulo 14, versículo 23, São João fala, né? Jesus fala, né? E São João escreve, se me amais, guardais os meus mandamentos, viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Olha que coisa maravilhosa. Deus faz morada em nós. Por isso que nós somos atraídos para Deus. Por isso que nós gostamos de rezar, gostamos de fazer o bem, gostamos de ir à missa, porque Deus está em nós e Ele nos impulsiona. Contra toda a fraqueza humana, Ele nos impulsiona. Então, a nossa alegria é essa, o Senhor veio, e veio para ficar. Jesus falou para os apóstolos, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele não fala, ele não disse, eis que eu estive, ou eis que eu estarei. Não, eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Né? Ele está no meio de nós. João Paulo II gostava de repetir, não tenham medo, porque o Senhor ressuscitado caminha conosco. Não tenham medo. Meus irmãos, um dos maiores problemas da humanidade hoje é o medo. O medo de tudo, que leva as pessoas à depressão, leva as pessoas a tomarem cada vez mais remédios calmantes. Né? O medo. Medo disso, medo daquilo. O medo é uma tentação do demônio, não tenha dúvida. O demônio age na nossa imaginação, jogando medo. Medo de uma coisa que não vai acontecer. Você pode analisar. As coisas que você mais tem medo que aconteça na sua vida, não acontece. É um medo falso. Ok? Aquilo que o povo diz, fica sangrando antes do tiro. Né? Não sangre antes do tiro, o povo diz. Né? Porque o tiro não vai acontecer muitas vezes. Então, a presença de Deus na nossa vida, né, é essa alegria que a igreja quer celebrar hoje. Pode haver alegria maior do que você ter Deus no seu coração? Não pode. Essa é a grande alegria nossa, ter Deus na nossa vida. A minha grande alegria, meus irmãos, é ser católico. Sim, é ser católico, é ter sido batizado. Essa é a minha alegria. Eu daria tudo para não perder isso. Eu já disse aqui, eu repito mais uma vez, a única coisa que eu faço, uma coisa que eu faço todos os dias, depois da missa que eu vou, às 6h30 da manhã, é beijar aquela pia batismal lá na Catedral de Lorena, onde eu fui batizado. E ali todos os dias eu renovo as promessas do meu batismo. Beijo aquela pia sagrada e digo, renova as promessas do meu batismo, renuncio a Satanás, renuncio a todas as suas obras, renuncio a todos os meus pecados e professo a fé da Santa Igreja, o credo. Essa é a minha alegria, a minha grande alegria. A minha alegria não é ter sido isso, ter sido aquilo, ter sido professor universitário mais de 40 anos, ter feito mestrado, ter feito doutorado, ter feito pós-doutorado. Isso tudo vai ficar por aqui. O único documento que eu tenho aqui no meu escritório, acho que vou até mostrar para vocês, né? Peço licença. Primeiro eu coloco aqui esse documento que eu recebi do Papa Bento XVI, essa comenda, né? Está escrito em latim, não sei se vão conseguir ler, né? A espada que eu recebi a espada de cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno. Né? Eu faço questão de colocar aqui, no meu escritório, porque né, não é para mim um ato de orgulho nem de vaidade, é um ato de alegria de ser católico. Aqui você vai ver o meu diploma de batismo. Não vai dar para você ler,
né? Eu chamo de diploma de batismo porque é a minha certidão de batismo, né? Está escrito ali, né? 8 de setembro, de outubro de 1949. É o dia que eu nasci para o céu. O dia que eu nasci para o reino de Deus. Por quê? Porque através desse batismo aí, eu me tornei filho de Jesus Cristo, filho do Pai, por adoção em Jesus Cristo. Ou seja, eu passei a ter direito da herança de Deus. Eu passei a ter direito da herança do céu. Ou seja, passei a viver de novo como filho de Deus. Então, esta é a alegria de nós cristãos. Tem a alegria da gente ter Deus como Pai, ter Jesus como irmão, ter o Divino Espírito Santo como a alma da nossa alma, a vida da nossa vida, o nosso santificador. A alegria desse terceiro domingo, meus irmãos, é a alegria de nós termos, né, a oportunidade de confessar os nossos pecados a um sacerdote, que é alter Christus, e sair dali perdoado dos pecados. A alegria de que Cristo trouxe para nós a Eucaristia, a própria presença dele no meio de nós ali, corpo, sangue, alma, divindade. É o maior milagre que acontece na história da humanidade. É um milagre tão grande, tão grande, tão grande, que só Deus pode fazer, que muita gente não acredita. Ah, não é possível. Não é possível que aquele pedacinho de pão seja Jesus Cristo. É. Aquele pedacinho de pão, sem gosto diferente de pão, né, é Jesus Cristo. Né? Você recebe as aparências de pão, mas a essência é Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus quis. E quando Deus quer alguma coisa, acontece. Porque nada é impossível para Deus. Você entendeu então qual é o sentido da alegria que nós temos nesse terceiro domingo? Ele está chegando. Né? Quando ele apareceu para os pastores, lá, né, no campo dos pastores em Belém, ele disse: alegrai-vos, porque surgiu para vocês o Salvador. Está lá em Belém, vão lá. E os pastores foram correndo a Belém, né? Ver o menino, o Salvador, o esperado das nações. Está aí. É interessante que Jesus não mandou os anjos anunciarem a Herodes, aos sumos sacerdotes, aos doutores da lei. Não, mandou aos pastores. É muito interessante isso. E depois vem de longe os magos, pagãos, porque ele não veio só para os judeus, ele veio para todas as nações. Então, vem também os magos representando os pagãos, porque ele veio para todos. Então, é uma alegria de todos. Então, a primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, capítulo 35, versículo de 1 até 6, e depois do versículo 10, o profeta diz, né, alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. É alegria. É o povo que voltava, né, do exílio. Você sabe que Isaías é dividido em 3 partes, né? O livro de Isaías são 3 partes. A primeira parte é antes do exílio, vai até o capítulo 14. A segunda parte, ou melhor, até o versículo 40. A segunda parte de Isaías, o Isaías 2, é de 40 até 55, o povo no exílio. E a terceira parte, de 55 até 60 e pouco, que é a volta do exílio. E aqui o profeta está falando, dizendo para o povo que o povo vai voltar, vai sentir aquela alegria da volta. Mas essa mesma alegria da volta, a igreja Cristo aplica também para a chegada dele. Então, germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano. O Líbano era famoso. O esplendor do Carmelo, o Monte Carmelo, que era famoso, do tempo lá de profeta Elias, né? E de Saron, o Vale do Saron, que era famoso também. Seus habitantes verão a glória do Senhor. Verão a glória do Senhor, a glória de Jesus, a majestade do nosso Deus. Só que é uma majestade escondida numa criança, né? Escondida. Não teve nenhum lugar para nascer, teve que nascer numa gruta, né?
é paradoxal, né? Fortalecei as mãos enfraquecidas. Então o profeta está dizendo, alegrai-vos agora, né? Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Ou seja, isso é para nós todos que somos fracos, que lutamos contra o pecado, que caímos, né? E que voltamos à luta, né? E a gente se arrepende. É para nós fortalecer as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Por quê? Vede, é nosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Ele vem para nos salvar. Nós todos, meus irmãos, lutamos nessa vida, não é verdade? Contra os nossos pecados, contra as nossas fraquezas, contra as nossas infidelidades a Deus. Todos nós vamos lá ao sacerdote derramar no coração de Jesus a nossa miséria, o nosso pecado. Mas o profeta diz agora, criai ânimo, não tenhais medo, né? Passa por cima dos teus pecados, cria ânimo, fé no Senhor que está chegando. Vede, é nosso Deus, é a vingança que vem, a vingança contra o pecado de cada um de nós. Ele vem com a sua graça, né? É a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Que beleza, né? Então, ele diz, o coxo, aí ele coloca os sinais do Messias, né? Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um servo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Ele está falando da volta do povo do exílio, né, da Babilônia para Jerusalém. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Então, ele já está nos remetendo aí aos tempos messiânicos. Quando o Senhor voltar, não só na primeira vinda, mas na segunda vinda, onde haverá novos céus e nova terra, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais desespero. Então, meus irmãos, aqui o profeta coloca a alegria da volta do povo para o exílio, e para nós a alegria da salvação que chega a nós com Jesus Cristo, né? E aí o Salmo 145, o Salmo responsorial, vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Então, é dizer a Jesus que chega no Natal, vinde, Senhor. Vinde, a palavra Jesus quer dizer Deus salva. Vinde salvar o vosso povo. Sabe, meus irmãos, desse terceiro domingo, o domingo da alegria, o domingo de dizer, venha, Senhor. Venha ao meu coração, Senhor. Venha arrancar da minha alma tudo que não é teu, Senhor. Tudo que está entulhando a minha alma, meu espírito, a minha mente, meu coração, minha consciência, Ó Senhor, vem e arranca tudo isso. No poder aí do teu Santo Espírito, Senhor, né? Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. É o Senhor quem liberta os cativos. O salmista quer lembrar isso para nós. O salmo quer lembrar isso para nós, né? É Ele que liberta os cativos. Cativos do pecado, cativo da tristeza, cativo da, né? Não sei, de tudo que não é de Deus. O Senhor abre os olhos aos cegos, não só os olhos do corpo, mas também os olhos da alma, né? O Senhor faz erguer-se o caído. Quem de nós não cai, meus irmãos? Quem de nós não cai? Mas o Senhor não fica pisando em nós quando nós caímos, não. Ele dá a mão para nós. O salmista diz aqui, o Senhor faz erguer-se o caído. Se você cai, né, e todos nós caímos, não desespere, não. Ele vem para salvar, né? O Senhor ama aquele que é justo, aquele que vive a retidão, né? Sêneca, aquele filósofo romano, dizia, não basta ensinar os jovens o que é a linha reta, é preciso ensinar-lhes o que é a retidão, o caráter, né? Nesse mundo, meus irmãos, de tanta tapiação,
de tanta mentira, de tanta falsidade, de tanto roubo, de tanta corrupção, o salmista diz: o Senhor ama aquele que é justo, aquele que é santo, aquele que vive conforme a vontade de Deus. É o Senhor que protege o estrangeiro, porque o estrangeiro, meus irmãos, no tempo de Jesus sofria muito. A pessoa desterrada da sua pátria, sem dinheiro, sem emprego, né? Num povo que fala uma língua diferente, não é fácil, não. Mas Deus protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, porque a viúva e o órfão são os maiores sofredores naquele tempo. Por que a viúva? Porque havia muitas guerras naquele tempo, e quem ia para a guerra eram os homens, os maridos, então ficava muita mulher viúva. E com um filho órfão, sem pai. Né? E não havia previdência social como hoje, de dar um salário família, uma bolsa família, essas coisas. Não. A viúva e o órfão ficavam na miséria. Se não fosse o socorro da igreja, o socorro das outras pessoas. Mas aqui ele está dizendo: o Senhor ampara a viúva e o órfão. Mas confunde os caminhos dos maus. Confunde os caminhos dos maus. A gente não deve se preocupar com os maus, não. E nem ficar rogando praga contra eles. Não, deixa nas mãos do Senhor. São Paulo fala lá na carta aos Romanos: deixa a justiça por conta de Deus. Né? Não faça a justiça com as próprias mãos. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará. Jesus reinará para sempre, meus irmãos. E nós reinaremos com Ele. E nós viveremos com Ele. O Senhor reinará para sempre. Ele será o nosso Rei. Não só hoje aqui, pela fé. Hoje Ele é nosso Rei pela fé. Né? É pela fé que Ele é o nosso Rei. Mas amanhã Ele será nosso Rei pela realidade. São Paulo fala: nós o veremos como Ele é, face a face. Aí vai ser diferente. Bom, depois na segunda leitura temos aqui a carta de São Tiago, que fala assim: bom, o Senhor veio, então vamos viver de acordo com a sua vontade. Então Tiago fala: irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Então, até a vinda definitiva dele, a segunda vinda, se nós nos alegramos com a primeira vinda, com a salvação que ele trouxe, a sua morte, ressurreição, ascensão ao céu. Então, Tiago fala: então agora vamos ficar firmes até a vinda definitiva dele, a segunda vinda. Ele fala: vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Então, paciência, paciência. A gente não sabe quando o Senhor vai chegar, ou a gente não sabe quando é que nós vamos para Ele, na nossa morte. O que importa é paciência. O São Tiago fala, né? Também vós ficar firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Esse está próximo para a igreja não quer dizer que vai ser amanhã cedo, pode ser. Mas essa próxima quer dizer o seguinte: por mais que a gente viva nesse mundo 100 anos, não é nada. É próximo, perto da eternidade. Não é? Então o que importa é isso: ficai firmes e fortalecei vossos corações. Né? Na carta aos Hebreus tem uma passagem bonita que diz assim: nós não somos de desanimar. Não, nós não somos de perder a fé. Nós vamos até o fim. Né? Sabe, meus irmãos, o cristão não pode desanimar. Não. Nem no sofrimento, nem na luta, nem na doença, nem na contrariedade, ele tem que rezar, ele tem que implorar ao Senhor a força. Ele só não pode desanimar, desesperar e desistir. Não pode. É a chamada graça da perseverança que os santos tanto falam. Os santos pediam a Deus, né, a graça da perseverança até a morte. Um dia, Jesus perguntou, né, fez uma pergunta enigmática, né? Será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé neste mundo? Quer dizer o quê? Será que as pessoas não vão desistir por causa dos sofrimentos, das lutas do dia a dia? Será que os cristãos vão ficar firmes na fé
até o fim? É uma pergunta para todos nós. Essa é a graça que nós temos que pedir ao Senhor aí na manjedoura. Ô Jesus, o Senhor que veio aí criança, o Senhor que enfrentou tudo que era sofrimento e não desistiu até o fim. Dá-nos, Senhor, essa graça. A graça nós caminharmos firmes até o fim. Hoje eu fui à missa cedo, cheguei na Capela do Santíssimo, antes das 6 horas, acho que ia ser umas 5h40 da manhã. Daqui a pouco chegou uma senhora, só estava eu lá na capela e mais uma pessoa. Chegou uma senhora que se ajoelhou bem na frente ali, e num pranto em voz alta, chorando em voz alta, soluçava, chorava diante do Santíssimo. E derramava ali as suas lágrimas, derramava ali a sua alma diante do Santíssimo, pedia a Jesus. Eu até pensei de falar com ela, mas digo, vou esperar um pouco, deixa ela desabafar. Eu vi que a outra pessoa que estava na capela se levantou, foi lá, colocou a mão nela, acho que rezou um pouco por ela, ela se acalmou um pouco. Aí depois ela rezou em voz alta o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, e depois ela repetiu muitas vezes, né? Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê. Ficou repetindo em voz alta. E eu fiquei rezando com ela e fiquei pedindo a Jesus por aquela mulher ali, né? Eu chamo aquela capelinha do Santíssimo a Capela das Lágrimas. Mas daqui a pouco aquela mulher foi se acalmando, parou de gritar, parou de chorar, se levantou e saiu quietinha e se foi. Sabe, é ali que a gente encontra a força para que a gente não perca a fé, a esperança, né? Jesus perguntou, será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar ainda a fé aqui neste mundo? Gente que na fé resista aos sofrimentos, às dores, às doenças. Somos fracos, meus irmãos. Nós somos fracos mesmo. Ninguém tem estado de graça confirmado. Mas o que nós temos que pedir ao Senhor é essa fortaleza espiritual. E Deus nos dá. Quando a gente pede, Deus nos dá. Deus é bom. Deus não deixa a gente, né, desamparado. Bom, depois temos aqui o Evangelho, para concluir a nossa reflexão. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo de 2 até 11. João Batista estava na prisão, a gente sabe disso, né? Herodes o prendeu lá naquela, né, fortaleza de Maqueronte, lá na Palestina. Quando João Batista ouviu falar das obras de Cristo, que obras? Os cegos ouvem, né? Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, mortos ressuscitam. Quando João, lá na prisão, ouviu falar das obras de Cristo, mandou alguns dos seus discípulos, certamente ele tinha algum contato com ele, mesmo preso, para perguntarem, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? João podia ter alguma dúvida, mas João queria também que os seus discípulos tirassem qualquer dúvida, se era ele ou não. Então mandou os discípulos. E o que Jesus respondeu para eles? Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Ou seja, exatamente aquilo que nós lemos na primeira leitura, que o profeta tinha anunciado. Vou até voltar lá na primeira leitura, o profeta aqui que ele disse, né? Criai ânimos, não tenhai medos, né? Então ele vai dizendo, então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Era o sinal do Messias. Então, Jesus fala, vai contar para João o que vocês estão vendo. É aquilo que Isaías profetizou, está acontecendo, sou eu mesmo, né? E aí Jesus fala para eles ainda o seguinte, né? Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar para as multidões sobre João.
que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Não. Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta. Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. Porque o profeta é aquele que fala em nome de Deus. João Batista não só falou em nome de Deus, mas ele veio para preparar os caminhos do Senhor, mais do que um profeta. É o último dos profetas que anuncia Jesus. Né? E dele que está escrito, eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Então, João é exatamente o precursor, que preparou a chegada de Jesus. Em verdade vos digo, de todos os homens que nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Como entender isso? Né? Alguém me perguntou, mas será que João Batista era maior do que Nossa Senhora? Não, não é nesse sentido que Jesus fala. O que Jesus quer dizer é o seguinte, quando ele diz aqui, né, em verdade vos digo, de todos os homens que nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, João chegou para anunciar o reino de Deus. João Batista não chegou a ver o reino de Deus que Jesus implantou. Então, João, ele está ainda, vamos dizer assim, às portas do reino de Deus. O sentido quer dizer o seguinte, nós que já entramos no reino de Deus, temos um conhecimento de Deus, de glória, muito maior do que João, que estava ainda lá atrás. Ok? Não é o sentido de que Nossa Senhora, por exemplo, seja menos importante que ele. Não, não é. É o sentido de Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós já estamos no Novo. Nós estamos inseridos no reino de Deus. Então ele fala, né, o menor no reino dos céus é maior do que ele. A glória que se manifesta no reino dos céus, que Cristo veio anunciar. Né? Agora aqui tem uma outra palavrinha que Jesus colocou, que eu queria focar um pouquinho nela, porque é muito interessante. Quando Jesus vai falando aqui para eles, né, sobre João Batista e tal, e de contar a João o que estás ouvindo e vendo, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Aí Jesus diz uma coisa muito interessante. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Por que Jesus coloca isso? No meio aqui dessa palavra, felizes aqueles que não se escandalizam por causa de mim. Pelo seguinte, porque o povo aguardava um Messias triunfante, um Messias assim, né, que fosse, não sei, derrubar César, derrubar Pilatos, derrubar Herodes, e o reino de Deus se estabeleceria assim no apogeu de Salomão, de Davi, como eu já tenho explicado aqui. Então muitos se escandalizaram com Jesus. O quê? Ele anda no meio dos pobres, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. O que é isso? Se ele fosse o Messias, ele tinha que entrar em Jerusalém montado num cavalo branco, né? Não. Então, como o meu reino não é desse mundo, o que ele diz para Pilatos, né? Portanto, é um reino de simplicidade, na pobreza, na fé, né? Muitos se escandalizaram. A partir dos doutores, dos fariseus, dos saduceus, da elite de Israel, se escandalizou. Tanto é que o colocaram na cruz. Mas os pobres, os humildes compreenderam. Os humildes de coração compreenderam. Então, por isso que Jesus diz, né, feliz daqueles que não se escandalizarem de ver eu curar os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mudos, etc. Bem, meus amigos, eu não quero me prolongar muito nessa nossa reflexão de hoje, já estamos aí com quase 40 minutos de reflexão. Eu quero só fechar, né, essa nossa reflexão, voltando um pouco ao tema da alegria. Né? São Paulo, quando fala
aos Filipenses, no capítulo 4, Filipenses 4:4, São Paulo fala da alegria, né? Eu quero pegar esse trechinho. São Paulo fala assim, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Repito, alegrai-vos. Né? Mas ele fala, alegrai-vos no Senhor. Então, qual é a nossa alegria nesse terceiro domingo do Advento? É Jesus. Jesus, a nossa alegria. Johann Bach, aquele famoso, né, compositor, pianista, Johann Bach fez aquela música maravilhosa, Jesus, alegria dos homens. Que música maravilhosa, né? Jesus, alegria dos homens, né? A minha filha Priscila, que estudou piano uns 10 anos, como eu gostava de ver a Priscila na minha casa tocar aquela música, né? Jesus, alegria dos homens, de Johann Bach. Essa é a nossa alegria, é Jesus. Né? Jesus que chega. Jesus que chega para nos livrar do inferno. Jesus que chega para nos livrar dos pecados. Jesus que chega para caminhar conosco cada dia nesta nossa vida. São Paulo fala assim, né? Continuando aqui, diz assim, seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. Claro, se eu caminho com ele, se ele é meu Deus, se ele é bom, eu também tenho que ser bom. Então os homens têm que conhecer a minha bondade. O Senhor está próximo. Olha o que São Paulo diz. Essa é a nossa alegria. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Não vos inquieteis com nada. Quando você estiver inquieto, preocupado, diga, o Senhor está próximo. O Senhor está comigo. E começa a conversar com Ele. Jesus, eu te entrego, Jesus, agora esse problema. Entrego no teu coração, Jesus. Sei que o Senhor vai resolver tudo isso. Né? Não vos inquieteis, São Paulo fala com nada. Nada, nada é nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Tá aí, ele manda apresentar. Senhor, eu estou preocupado com aquele filho. Senhor, eu estou preocupado com essa dívida. Senhor, eu estou preocupado com essa doença. Vem em meu socorro. Mediante a oração. É isso aí, a oração é conversa com Deus. As súplicas, Senhor, eu te suplico, me ajuda. Vem em socorro da minha miséria, vem em socorro da minha fraqueza, Senhor. E a ação de graças. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me ouve, o Senhor está comigo, o Senhor vai resolver essa minha situação. Né? Deus é maior do que qualquer problema. Então, é a nossa fé. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a paz que vem da fé, que vem dessa oração, que vem dessa súplica, que vem dessa ação de graça, que vem dessa confiança de que o Senhor está perto, né? Essa paz é que vai guardar os nossos corações em Cristo Jesus, no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não se desespere, não se angustie. Todos nós passamos por isso, eu e você. Nós temos a Sagrada Escritura, temos a Palavra de Deus. Então, nesta hora de angústia, de desespero, reze. A grande tentação é de você, nessa hora, não rezar. Né? Uma vez eu fui no velório de um casal amigo que perdeu um filho muito novo. O rapaz tinha uns 18 anos de idade. Um problema de parece que asma, complicação pulmonar. E a mãe ficou tão desesperada que ela, do lado do caixão do filho, ela dizia para mim, eu não consigo rezar nem uma Ave Maria. Mas eu disse para ela, mas eu vou rezar por você então. Eu vou rezar por você essa Ave Maria. Mas você precisa rezar também. Vença, né, essa tentação que não quer deixar você rezar. Porque a nossa força, meus irmãos, na hora da angústia, né, da ansiedade, da tristeza, a nossa força é a oração. É a palavra de Deus. É você pegar aí um salmo, por exemplo, né?
Não sei, qualquer salmo desse maravilhoso, Salmo 22, Salmo 90, Salmo 61, né? Por exemplo, Salmo 61 que diz: só em Deus repouso a minha alma, só dele me vem a salvação, só ele é meu rochedo, minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Sabe, então, é preciso brigar contra a tentação. Brigar em que sentido? Não se entregar a ela, não se entregar ao desespero, não se entregar ao desânimo. Não, não. A carta aos Hebreus diz: nós não somos de perder a fé, nós não somos de desanimar. Resista, a palavra é essa, resistência. Meus irmãos, quando os nazistas invadiram a França, houve a resistência francesa. Charles de Gaulle resistiu. Quando os nazistas invadiram a Polônia, os poloneses, inclusive o Papa João Paulo II vivia ali, resistiram contra a invasão, depois contra a invasão russa também, a resistência. Nós temos que resistir também. Não com as armas de guerra, mas com as armas da fé. Resistir, resistir rezando. João Paulo II dizia uma frase muito bonita: quanto mais